Fala, amigo integrador, tudo certo? Hoje trazemos mais uma vez um vídeo explicando um pouco melhor as alterações da Lei 14.300. Pode ter ficado muito nebuloso no começo, informações desencontradas, informações soltas, mas nós estamos aqui para tentar te ajudar. Dentre as mudanças que houveram com o marco legal da geração distribuída, a Lei 14.300, nós destacamos alguns pontos para ti, amigo integrador, para te ajudar em todas as tuas negociações e também, por que não, para estar passando aí para o teu cliente final. O primeiro ponto que vale a pena a gente estar destacando é em relação ao custo de disponibilidade. O custo de disponibilidade nada mais é do que um valor que o teu cliente, que o dono da unidade consumidora, que o cliente final paga para a sua concessionária de energia. Esse valor é relativo ao tipo de ligação que ele tem. Então, se o cliente ele possui uma ligação monofásica, ele paga um valor X, um cliente que possui uma rede bifásica, um outro valor, e um cliente que possui uma rede trifásica, um outro valor. Que valor que o cliente paga? Se o cliente é um cliente monofásico, ele paga o equivalente a 30 kWh do custo do quilowatt da concessionária dele. Se é um cliente bifásico, esse valor vai para 50 kWh e um cliente trifásico, o valor é relativo a 100 kWh. Esse valor ele é pago para a concessionária, pois nós utilizamos a sua rede de forma integral. Por mais que haja o abatimento completo de todos os créditos de energia gerado no mês, esse valor ainda será pago. Muitos chamam esse valor de taxa mínima. E anteriormente, antes do marco legal da GD, esse valor ele era pago em duplicidade. Então, com a chegada da Lei 14.300, esse valor ele passou a ser pago apenas uma vez, fazendo com que se torne uma vantagem para o teu cliente final não haver mais esse pagamento duas vezes, que não fazia sentido anteriormente. Outro ponto que vale a gente estar destacando é em relação à tarifa de transição. Se o teu cliente final está adquirindo a energia solar nesse ano, o ano de 2023, nós estamos em um período de transição. O que será relativo para ele em questão do pagamento do fio B? O fio B, que nós chamamos, ele é o fio da concessionária na parte de distribuição de energia, basicamente relativo ao fio que a gente vê na nossa rua. Já o fio A, em contrapartida, ele se refere aos fios da energia da parte de transmissão. Então, quando nós estamos fazendo viagens que vemos aquelas torres de transmissão que possuem outros tipos de fios, são aqueles que a gente se refere. Então, para o cliente acessante ou cliente que está entrando no mundo da energia solar, está adquirindo o seu sistema no ano de 2023, ele vai pagar proporcionalmente, conforme o tempo vai passando, o fio B. Então, no ano de 2023, o cliente ele paga o relativo a 15% do valor do fio B. No ano de 2024, esse valor é para 30%. No ano de 2025, o valor vai para 45%. No ano de 2026, o valor vai para 60%. Em 2027, 75%. E em 2028, esse valor chega a 90%. Outro ponto que vale destacar são os empreendimentos chamados como autoconsumos remotos, que possuem acima de 500 kW. Esses empreendimentos de geração, eles têm que estar em um único CPF ou CNPJ, é importante destacar. Ou então, que esse CPF e CNPJ tenha 25% ou mais da energia excedente gerada. Então ele paga 100% do fio B, ele vai pagar 40% da tarifa do fio A, ele vai pagar 100% a tarifa de pesquisa e desenvolvimento e 100% também da tarifa de fiscalização. Outro ponto que pouco se fala, mas que é muito interessante, foi a mudança que houve nas regras de compensação. Anteriormente, nós compensávamos apenas em questões percentuais. Por exemplo, vamos supor que eu possuo 3 unidades consumidoras no meu nome, no meu CPF, e as 3 estão conectadas na rede da mesma distribuidora. Eu tenho a energia solar, eu tenho a minha usina na unidade consumidora 1 e eu gostaria de abater nas unidades consumidoras 2 e 3. Eu informava a distribuidora que eu gostaria, por exemplo, que a minha energia excedente, os meus créditos excedentes, fossem abatidos 50% na unidade consumidora 2 e 50% na unidade consumidora 3. De certa forma, isso poderia até mesmo gerar um problema. Nós não teríamos como ter certeza de que em uma dessas unidades consumidoras a minha energia excedente gerada na unidade consumidora 1 poderia ser excedente
na unidade consumidora 3, por exemplo. Então, com a 14300 houve a possibilidade de nós elencarmos prioridades. Informamos a distribuidora de energia que nós temos a energia gerada na unidade consumidora 1, por exemplo, e falamos: distribuidora, eu gostaria que meus créditos fossem abatidos da seguinte forma: primeiramente, a minha unidade consumidora 1, depois, com a energia excedente, se houver, abata a conta da unidade consumidora 2 e, por fim, se mesmo assim ainda houverem créditos excedentes, ainda houver uma energia excedente, abata então a conta, abatam os créditos na unidade consumidora 3, o que dá uma possibilidade, um leque muito bom para o teu cliente final. Então ele pode optar tanto na questão da prioridade, quanto então na questão percentual, 20% em uma unidade, 80% em outra, depois de abater, claro, a unidade geradora, ou de repente 50% e 50%, vai muito da necessidade do teu cliente final. Por fim, nós temos a questão do B-optante. Então, um cliente que de repente já está recebendo a energia na média e possui na sua unidade consumidora um trafo de até 112 kVA, ele pode sim estar solicitando para a distribuidora de energia, para a sua concessionária, que ele seja tratado como um cliente B-optante. Tecnicamente, ele estaria recebendo na média, atenção, então ele seria um cliente A, né, cliente da classe A, porém, por possuir um trafo de até 112, ele poderia se tornar um cliente B-optante e, de certa forma, receber, né, as tarifas referentes a um cliente B. Curtiu o nosso vídeo? Ficou e de repente com alguma dúvida? Entre em contato conosco. Estamos à disposição para estar te atendendo com os melhores preços do mercado, um atendimento totalmente diferenciado e personalizado. Nos siga em todas as redes sociais e faça já o seu orçamento.